Ans News Video, maio de 2022. Nesta edição de maio, trazemos para você a visita de animação do Rei Tormor à Tailândia e muitas outras atividades e iniciativas feitas em todo o mundo, particularmente as dedicadas à honra de nossa Mãe Bendita, Maria Auxiliadora. RMG Consultoria Mundial da Família Salesiana 2022. A edição de 2022 da Consultoria Mundial da Família Salesiana decorreu em Turim, Valdoco, de 20 a 22 de maio, presidida pelo Rei Tormor. 25 responsáveis mundiais dos vários grupos estiveram fisicamente presentes e outros participaram online. Os dois temas fundamentais que animaram as discussões foram os elementos da espiritualidade de São Francisco de Sales, que caracterizam as constituições ou os estatutos de cada grupo, e a prática da espiritualidade de São Francisco de Sales em resposta às novas pobrezas e emergências. A interação e a partilha entre os diversos membros da família salesiana foram verdadeiramente significativas. Escola da Pastoral Juvenil. De 4 a 18 de maio, foi feita em Turim a terceira edição da Escola para Delegados Inspetoriais de Pastoral Juvenil. A Escola de Pastoral Juvenil contou com a participação de 50 delegados, todas as partes do mundo salesiano. Um dos principais objetivos da iniciativa queria dar uma visão aprofundada do modelo educativo pastoral salesiano em linha com o quadro de referência para a pastoral juvenil salesiana. Também foram apresentadas diretrizes relacionadas com as demais competências necessárias para a tarefa e com as habilidades-chave para animar, administrar e coordenar a dinâmica do serviço de animação pastoral inspetorial. Todas as atividades realizadas serviram para favorecer o crescimento pessoal dos delegados por meio da reflexão sobre as experiências de cada um, da interiorização, da reelaboração pessoal das motivações, no contexto da identidade carismática salesiana que brota do coração de Valdoco. Recognição do Venerável Padre André Beltrame. Acompanhamos com alegria os eventos do dia 17 de maio em Omegna, Piemonte, com o reconhecimento canônico dos restos mortais do venerável jovem salesiano Padre André Beltrame. Ele viveu entre 1870 e 1897, vindo a falecer aos 27 anos de idade, vítima de doença. Recebera o hábito religioso das mãos do mesmo Dom Bosco em 1886 e foi ordenado sacerdote pelo cardeal Calheiro, salesiano. A pedido do postulador da congregação salesiana, o padre Pierluigi Cameroni,
E após a obtenção do nada obsta da Congregação para as Causas dos Santos e do Bispo de Novara, foram realizadas as operações necessárias, assessoradas pelos demais membros do tribunal. Após o tratamento que garantirá o processo de preservação, os restos mortais do venerável André Beltrame serão depositados em nova urna no mesmo local da igreja paroquial. O reconhecimento ou recognição visa facilitar o prosseguimento do processo de sua santidade pela Igreja Universal. Região África-Madagascar. Zâmbia, capítulo inspetorial. De 25 a 28 de maio foi realizado o 10º capítulo inspetorial da Visitadoria Zâmbia, Malawi, Zimbábue, Namíbia. O capítulo se abriu na concelebração eucarística presidida por Dom Alik Banda, arcebispo de Lusaka, que, dirigindo-se aos capitulares, exortou a confortar os jovens das periferias. As atividades foram abertas com o discurso de abertura do superior, o padre Krzysztof Rychik, enquanto o capítulo foi dirigido pelo padre Christopher Kunda. Os dias decorreram por entre diálogos e debates sobre diversos temas relacionados com o documento de trabalho e com a revisão de outros documentos inspetoriais referentes ao diretório, ao plano orgânico e ao plano de formação. O evento, sobretudo, ocorreu em atmosfera de partilha fraterna, de reflexão sobre a vida e o futuro da visitadoria. África Congo, capítulo inspetorial. A Visitadoria da África Congo Maria Auxiliadora realizou seu 2º capítulo inspetorial de 30 de maio a 3 de junho de 2022 no Centro Théophile Verbiste, em Kinshasa. O capítulo contou com a participação de 30 salesianos e foi regulado pelo padre Jerry Matsombo. O tema central do capítulo foi Que Salesiano para os Jovens da Visitadoria ACC. As discussões e reflexões focaram os temas do capítulo geral 28, o planejamento da visitadoria, o plano orgânico inspetorial, o diretório inspetorial e os planos e orientações da visitadoria. O capítulo foi vivido em fraternidade e com muita reflexão sobre a vida e a missão da visitadoria.
Quênia. Festa de Maria Auxiliadora. A tão esperada solenidade de Maria Auxiliadora foi celebrada em grande estilo no dia 24 de maio, no Santuário de Maria Auxiliadora, em Upper Hill, Nairobi, Quênia. As celebrações começaram na Eucaristia, presidida pelo padre Simon Asira, inspetor da África Oriental, durante a qual os 3 primeiros membros da ADIMA, Associação de Maria Auxiliadora, fizeram sua promessa, sendo a ADIMA canonicamente constituída no santuário. Após a missa, houve a procissão com a estátua de Maria Auxiliadora, durante a qual os diversos grupos da família salesiana rezaram o Santo Terço, expressando sua grande devoção e amor incondicional a Maria Auxiliadora. Região América Cone Sul. Chile. Capítulo Inspetorial. O capítulo inspetorial dos Salesianos do Chile foi realizado no Centro de Espiritualidade de Locanas, de 16 a 21 de maio, com a participação de 46 membros, sendo o seu regulador o padre David Arbonós, vigário inspetorial. Dividida em grupos, a Assembleia Capitular focalizou os objetivos, ações e atividades propostas para as 6 prioridades estabelecidas no Plano Orgânico Inspetorial. Os temas discutidos foram vida espiritual e comunitária, formação, missão para os jovens, missão com os leigos, governo e animação inspetorial, cuidado com o meio ambiente. O intercâmbio caracterizou-se por uma profunda reflexão e partilha sobre a vida e a missão da inspetoria. Porto Alegre, Brasil. Capítulo inspetorial. O capítulo inspetorial da Inspetoria Salesiana São Pio X do Brasil, Porto Alegre, decorreu nos dias 26 e 27 de maio, na Casa de Retiro das Irmãs Salesianas de Porto Alegre. O capítulo foi regulado pelo padre Ademir Ricardo. Os 32 capitulares, animados pelo lema Damianimas Cetera Tolli, avaliaram, discutiram e definiram a orientação da missão da inspetoria. As reflexões se concentraram nas áreas de atuação das obras sociais, comunicação social, pastoral juvenil salesiana, paróquias, formação e ecônomo. O inspetor, o padre Gilson Marcos da Silva, instou os presentes a pensarem também no futuro da inspetoria. Os co-irmãos que celebravam aniversários significativos de vida religiosa ou de ordenação sacerdotal foram condignamente homenageados. Argentina. Peregrinação ao Santuário de Maria Auxiliadora. Outra homenagem a Maria Auxiliadora foi realizada pelas 3 casas salesianas, Maria Auxiliadora, La Mission e Dom Bosco, por meio da tradicional peregrinação ao santuário a ela dedicado no Rio Grande. Salesianos, leigos e jovens se reuniram para fazer os 13 quilômetros de percurso, acompanhados pelo ritmo de cantos, em clima de muita alegria e juvenilidade, levando a estátua de Maria Auxiliadora.
A celebração foi simples e profunda e todos vivenciaram a peregrinação como uma bênção por novamente dela participar presencialmente após 2 anos de pandemia. Como gesto de bênção na chegada ao santuário, os estudantes receberam uma lembrança da Virgem que os acompanhará em sua vida de cada dia. Região Ásia-Leste-Oceânia. Exercícios espirituais para os conselhos inspetoriais da região Ásia-Leste-Oceânia. Os superiores das 8 inspetorias, 4 visitadorias e 5 delegações inspetoriais da região salesiana Ásia-Leste-Oceânia e os membros de seus conselhos realizaram exercícios espirituais de 7 a 12 de maio de 2022, na Casa Salesiana de Retiros de Hua Hin, Tailândia. 73 os co-irmãos que, junto com o conselheiro regional, o padre Joseph Phuoc, participaram dos exercícios, durante os quais o reitor-mor, padre Ángel Fernandes Artime, animou os co-irmãos com palestras, momentos de diálogo e encontros. Os dias de retiro foram vividos com grande fraternidade e espiritualidade, unindo os co-irmãos de 22 países, distribuídos por 6 fusos horários, caracterizados por muito variada formação cultural e linguística. Os 6 dias de renovação espiritual reacenderam uma grande alegria, vivida em espírito de ação de graças, pelo dom de compartilhar a espiritualidade salesiana, sentindo bem forte a proximidade do 10º sucessor de Dom Bosco. Visita de animação do reitor-mor à Tailândia. A visita de animação do reitor-mor à Tailândia, ocorrida entre os dias 13 e 19 de maio, foi recebida com grande entusiasmo, tanto pelos salesianos e jovens, quanto pelo povo tailandês. Acompanhada pelo inspetor, o padre Deparat Pitsant, e pelo padre Joseph Phuoc, conselheiro regional, a visita, que durou 6 dias, foi rica de bênçãos, reuniões, visitas, interações e com celebrações eucarísticas. Dom Joseph Pratan Iseridaruncil, bispo de Suratani, salesiano, outrossim participou de várias celebrações. Na ocasião, o reitor-mor também visitou os irmãos que trabalham nas diversas dioceses e se reuniu com os membros da família salesiana. Outro evento memorável para a inspetoria salesiana, que engloba a Tailândia, o Camboja e o Laos, foi a primeira profissão salesiana de 10 noviços, feita em 13 de maio nas mãos do reitor-mor. O sucessor de Dom Bosco também visitou cada um dos institutos, falou e interagiu paternamente com seus alunos. Suas palavras aos jovens foram: Dom Bosco é a casa de vocês. Vocês também têm um futuro. Aos salesianos disse: lembrem-se sempre de que seu trabalho é proclamar a boa nova aos marginalizados. Suas palavras continuarão a ecoar e guiar a família salesiana da Tailândia no futuro. Austrália, capítulo inspetorial. O
22º capítulo inspetorial da Inspetoria Salesiana da Austrália foi realizado de 20 a 24 de maio no Centro de Liderança Católica em East Melbourne. O padre Chris Ford foi o regulador do capítulo, que além de contar com a presença de vários salesianos cooperadores, jovens animadores e mais co-irmãos da inspetoria, contou outro sim com a presença da inspetora das Filhas de Maria Auxiliadora, irmã Louise McKeough, e a irmã Delma Lembe, para aprofundar a identidade salesiana na missão com os jovens. Os capitulares participaram ativamente da reflexão e da apresentação dos 3 temas principais: identidade, formação, missão, segundo as indicações do reitor Mó. Myanmar, primeiras profissões. No momento de intensa alegria para a visitadoria de Myanmar, 6 jovens noviços fizeram a primeira profissão salesiana no dia 23 de maio, nas mãos do padre Bosco Niini, superior da visitadoria de Myanmar, e do padre Mariano Soinaeng, mestre de noviços. Foi uma celebração cheia de significado e contou com a presença dos pais dos neoprofessos e dos salesianos que os acompanharam a responder com firmeza às promessas para dar testemunho do amor de Deus aos jovens. Região Ásia Sul. Shillong, capítulo inspetorial. Também a Inspetoria São João Paulo II de Shillong, Índia, realizou seu capítulo inspetorial de 9 a 14 de maio no Centro de Pastoral Malki. O capítulo foi regulado pelo padre Kiji Anthony e teve a participação de 64 membros. O arcebispo de Shillong, Dom Victor Lingô, abriu o capítulo. Outros convidados especiais foram o padre Biju Michael, conselheiro regional para a Ásia Sul, e a irmã Elizabeth George, inspetora das Irmãs Salesianas da Inspetoria de Shillong. O tema do capítulo foi "Que Salesiano para os Jovens de Hoje?". Os dias do capítulo contaram com intensas reflexões e discussões sobre documentos e projetos da inspetoria. O evento se concluiu com o Dia da Comunidade Inspetorial e a celebração dos significativos aniversários de ordenação sacerdotal ou profissão religiosa de alguns co-irmãos. Vozes do Sri Lanka. A missão salesiana na ilha de Sri Lanka começou em 1956. Hoje, a Inspetoria do Sri Lanka conta com 90 co-irmãos e 19 centros que prestam serviços educativos e de desenvolvimento social a jovens pobres, provendo, em particular, assistência humanitária e espiritual a órfãos vítimas da guerra, vítimas de doenças sociais, meninos de rua ou que abandonaram a escola, desabrigados, indigentes, deficientes. Atualmente, esta nação-ilha se encontra em meio a uma de suas piores crises econômicas, presa a uma gigantesca dívida que afetou a vida cotidiana do povo
e da nação. Este colapso financeiro afeta o país em todos os sentidos. A inflação atingiu um nível sem precedentes e os preços de todas as commodities subiram quase 5 vezes. A escassez de alimentos, de eletricidade e meios básicos se tornaram um problema sério para o país. E as pessoas esperam que o governo encontre em breve as soluções adequadas para a crise. Europa Centro-Norte. Malta. Capítulo inspetorial. O capítulo inspetorial da Visitadoria de Malta decorreu de 29 de abril a 4 de maio, na Casa de Retiros Carmelitana, perto de Slema, Malta. O capítulo foi regulado pelo padre Robert Falzon e contou com a presença de 16 membros. Durante uma das sessões, vários colaboradores leigos corresponsáveis pela missão salesiana participaram da reflexão e debate acerca do tema da missão e da formação compartilhada. As discussões capitulares se ativeram às recomendações do capítulo geral 28 e aos 8 programas do Programa de Ação do Reitor Mor para a Congregação Salesiana. Áustria. Reunião dos inspetores da região Europa Centro-Norte. A reunião dos inspetores da região Centro e Norte da Europa ocorreu de 6 a 8 de maio na Casa Inspetorial da Áustria. Os 2 dias de evento foram coordenados pelo conselheiro regional, o padre Roman Jakimovics, com a participação do padre Stefano Martólio, vigário do Reitor Mor, e dos responsáveis pelas estruturas e organizações da família salesiana. O encontro contou com várias palestras, partilhas e reflexões sobre diversos temas relevantes para as novas perspectivas da ação carismática salesiana na Europa. A atmosfera fraterna e a hospitalidade da inspetoria austríaca foram muito apreciadas por todos. Ucrânia. Mariápolis, a cidade de Maria, cuidada pelos salesianos. A inauguração da cidade de Maria, Mariápolis, ocorreu no dia 19 de maio, na presença do governador da região de Leópolis e da administração militar, Sr. Maksim Kogistik, do prefeito da cidade, Sr. Andriy Sadovy, e do vigário da visitadoria ucraniana greco-católica, o padre Andriy Bodnar. Composta por diversos edifícios pré-fabricados, projetados para acomodar temporariamente as pessoas deslocadas pela guerra na Ucrânia, a nova cidade modular foi construída pela Prefeitura de Leópolis em cooperação com os salesianos de Dom Bosco e com o apoio do governo polonês. As casas de containers doados pela Polônia foram equipadas com beliches, mesas e armários. Alguns dos cômodos têm a função de salas de jantar, lavanderias, chuveiros, banheiros. O local também conta com um parquinho de diversões para as crianças. Os salesianos cuidam do trabalho pastoral das pessoas, dando acompanhamento espiritual e apoio psicológico e distribuindo comida para as cerca de 350 pessoas abrigadas. Tudo isso graças a benfeitores que tornaram possível a realização do projeto.
Cracóvia, Polônia. Savionalia, Festa dos Jovens. De 6 a 8 de maio, por ocasião da festa de São Domingos Sávio, a Inspetoria de Cracóvia organizou mais uma edição do Festival Inspetorial da Juventude Savionalia, cujo tema esse ano foi Levante-se. Milhares de jovens participaram do festival, que contou com numerosas e interessantes atividades: torneios, brincadeiras, show de talentos, apresentações musicais de diversos grupos. Note-se que entre os grupos musicais que se apresentaram, esteve também o grupo musical dos clérigos salesianos do Teologado de Cracóvia e o Rapper Cristão Arcádio, famoso por seu empenho por transmitir os valores do Evangelho e da fé através da letra de suas canções. Os jovens também tiveram muitas oportunidades de oração, proporcionadas pelos responsáveis pela dimensão espiritual. A conclusão do festival se deu na Santa Missa Dominical de 8 de maio, durante a qual os membros do Serviço Missionário Voluntário Salesiano receberam a cruz missionária antes de partir para vários países a proclamar a Boa Nova. Região Interamérica. 20. Venezuela. Visita do vigário do Reitor Mó. De 15 a 26 de maio, o vigário do Reitor Mó, o padre Stefano Martólio, esteve em visita de animação à Inspetoria São Lucas da Venezuela. Durante sua estadia, o padre Martólio visitou, entre outras, as presenças de Caracas, Los Teques e Valência, onde se encontrou com os irmãos, viu as obras escolares, a rede de casas Dom Bosco, os centros de formação profissional, a família salesiana, o movimento juvenil salesiano, os salesianos em formação e as filhas de Maria Auxiliadora. Um dos eventos mais significativos da visita foi o encontro no Centro Juvenil Dom Bosco de Boleíta. O evento viu a presença de 400 jovens provenientes de oratórios de todo o país, que o receberam com grande entusiasmo. A visita terminou com a celebração da solenidade de Maria Auxiliadora na igreja de Dom Bosco, em Caracas, Altamira. República Dominicana. Capítulo Inspetorial. O 22º capítulo inspetorial da Inspetoria das Antilhas foi realizado de 9 a 14 de maio de 2022 no Centro Salesiano de Promoção e Espiritualidade Pinar Quemado, na República Dominicana. O capítulo contou com a presença de 42 capitulares, representando todas as presenças salesianas de Cuba, República Dominicana e Porto Rico, e foi regulado pelo padre William Batista. O inspetor, o padre José Pastor Ramírez, ao apresentar o estado da inspetoria, declarou que se trata de uma inspetoria saudável, empenhada em desafios ambiciosos, exortando todos os participantes dos projetos com espírito de fraternidade, discernimento, escuta e visão de futuro. O capítulo foi vivido com profunda reflexão e muito alegre partilha.
El Salvador. Capítulo inspetorial. O capítulo inspetorial da Inspetoria Salesiana da América Central foi realizado de 2 a 7 de maio na Casa de Retiros Sagrado Coração de Jesus, em Ayagualo, sobre o tema Que Salesianos para os Jovens de Hoje. O capítulo envolveu 48 membros e foi regulado pelo padre Mariano Miranda, sendo os temas os propostos pelo capítulo geral 28, seguindo e implementando as 8 linhas programáticas do Reitor Mor para a Congregação Salesiana após o CG 28. Os dias de capítulo foram caracterizados por momentos de diálogo, de reflexão e de discernimento, abrindo espaços para debates e diálogos acerca de algumas diretrizes para os próximos anos dessa Inspetoria da América Central. Região Mediterrânea. Itália. Festa de Maria Auxiliadora em Turim. Este ano, após uma pausa de 2 anos, causada pela pandemia, a festa de Maria Auxiliadora em Valdoco, Turim, foi celebrada com especial solenidade. A cidade de Dom Bosco reuniu-se mais uma vez com muita vitalidade sob o manto de Maria Auxiliadora para celebrá-la e honrá-la. Os dias da novena foram caracterizados por uma profunda preparação e pela partilha de testemunhos. O dia da festa contou com numerosos momentos espirituais e a presença do Reitor Mor durante os dias do Tríduo foi uma grande bênção de Maria. Na missa solene celebrada no dia da festa, o Reitor Mor trouxe a saudação do Santo Padre, na qual expressava os melhores votos de sua santidade. A tradicional procissão da estátua pelas ruas de Turim contou com grande participação de devotos e peregrinos vindos de bem variadas instituições e lugares próximos a Turim. Conforme a tradição, as bandeiras dos diversos grupos, escolas, associações e movimentos desfilaram ao longo do percurso à frente da procissão, que durou 2 horas. Foi presidida pelo arcebispo emérito de Turim, Dom Cesare Nosiglia. Centenas as religiosas, os sacerdotes, tanto religiosos quanto diocesanos, e milhares de fiéis que participaram da procissão, rezando o terço e cantando os louvores de Maria. O dia festivo terminou com a especial bênção de Maria Auxiliadora. Roma. Inauguração da nova sede do Centro Nacional para as Obras Salesianas. No sábado 28 de maio, nas instalações da Obra Salesiana Pio XI, em Roma, o padre Ángel Fernandes Artime inaugurou a nova sede do Centro Nacional de Obras Salesianas. O evento reuniu numerosas personalidades salesianas, entre as quais a irmã Chiara Cazzuola, madre-geral das Filhas de Maria Auxiliadora, acompanhada pela irmã Paula Batalhola, conselheira visitadora, e a inspetora das Filhas de Maria Auxiliadora da Inspetoria Romana.
A presença dos conselheiros gerais, o padre Miguel Ángel Garcia Morquende e o padre Gildásio Mendes, os inspetores das inspetorias italianas, diversas autoridades da Pontifícia Universidade Salesiana, juntamente com outros convidados, colaboradores e co-irmãos, tornaram a inauguração memorável. O projeto foi inteiramente coordenado pelo padre Roberto Dalmolin, presidente do CNOS, e colaboradores. Os participantes ganharam um tour completo pela nova sede nacional, incluindo os escritórios centrais das diversas dimensões da realidade salesiana italiana. O reitor Mor abençoou os ambientes e apreciou os esforços da equipe nacional, desejando prosperidade e a realização dos objetivos. Espanha. Exposição conta histórias da Ucrânia. O Museu Misiones Salesianas de Madrid inaugurou no dia 19 de maio a exposição fotográfica A Vida em Sua Mala, Histórias de um Conflito Armado, que reflete sobre as consequências da guerra na Ucrânia para a população deslocada dentro e fora de suas fronteiras. A exposição foi criada por 3 fotógrafos, Olmo Calvo, Edu Leon, Bruno Tevenin, e exibe 56 imagens que denunciam a maior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, oferecendo diferentes perspectivas sobre um conflito que ainda não terminou. Mariano Garcia, coordenador do museu, explicou que a exposição, numa como espécie de fotojornalismo, pode facilmente transmitir a mensagem ao público. No final da pré-estreia da mostra, foi feita uma pergunta provocadora aos presentes. O que você levaria consigo que coubesse em sua mala se tivesse que deixar o país? Turim. Encontro com noviços europeus. De 20 a 25 de maio, realizou-se o Encontro dos Noviços Europeus no Noviciado Sagrado Coração do Colle Dom Bosco.
Participaram 21 noviços dos noviciados de Genzano, Itália, Kopiec, Polônia e Poprad, na Eslováquia, e 10 formadores. Foi um momento maravilhoso de partilha, escuta e crescimento com a presença da típica alegria salesiana. Durante os dias do evento, os noviços participaram de diversas atividades, inclusive de uma visita aos lugares da infância de Dom Bosco e outra à obra Miguel Rua em Turim e, por fim, da festa de Maria Auxiliadora em Valdoco. A reunião com o reitor Mor contribuiu para consolidar em todos um grande senso de família, de confiança em si, com tantas ideias para a missão. Portugal, Festa dos Jovens. No dia 21 de maio, em Fátima, por ocasião do Dia Nacional do Movimento Juvenil Salesiano, foi oficialmente apresentada a organização do Dia Mundial da Juventude Dom Bosco 23. A apresentação ocorreu no final da festa Arte e Fé, que encerrou as celebrações do Dia MJS e reuniu 1.500 jovens e membros da família salesiana. João Xavier Fialho, coordenador do JMJ Dom Bosco 23, anunciou algumas datas e iniciativas oficialmente confirmadas. Explicou, por exemplo, que JMJ Dom Bosco 23 é o nome da organização do MJS, responsável para convidar jovens de diversos ambientes salesianos ao redor do mundo para participar da JMJ 2023 Lisboa. Cole Dom Bosco, Festa do Ensino Médio. No dia 20 de maio, o Cole Dom Bosco foi inundado por uma alegre e animada multidão de crianças de escolas secundárias da Inspetoria Piemonte Vale d'Aosta. A festa contou com a participação de 3.000 pessoas, 2.600 alunos, 130 animadores e vários salesianos jovens, pré-escolares e estudantes universitários que vieram para acompanhar e animar as crianças da escola. As crianças circularam pelos 55 estandes, participando de uma variedade de brincadeiras, tendo cada grupo a oportunidade de contar com uma oração guiada na Basílica por 15 minutos. Dizer que todos gostaram desse encontro participativo é dizer o óbvio. Lembrando a famosa frase de Domingos Sávio, os jovens foram convidados a ser um bom tecido e a refletir sobre quem eles gostariam de escolher como seus alfaiates.
Isto é, aquelas pessoas que os ajudem a crescerem bons e a fazerem o bem. Estes são os fatos que selecionamos para você nesta edição de maio de 2022 do noticiário ANS News Video. Compartilhem suas notícias, eventos e histórias para que todo mundo as possa conhecer. E até o próximo encontro com mais notícias e novidades na edição de junho.